A gente vive em um mundo de caos, mas a verdade é que o sofrimento e a dor são a nossa maior fortaleza. A gente, de certa forma, vive em um ciclo que nos dá a capacidade de ter resiliência e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter superação. É a nossa transformação em tempo real, que nos dá uma nova perspectiva. E o que a gente precisa entender é que o sofrimento não é um tipo de castigo, e sim um tipo de presente que a vida nos dá. A dor, por sua vez, é a nossa maior fortaleza. Ela nos dá a capacidade de ter autoconhecimento, e o aprendizado que a gente busca, muitas vezes, é encontrado na quietude. É a nossa força interior que nos dá a capacidade de ter superação. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A evolução humana é um tipo de dança que a gente precisa dançar no nosso próprio ritmo. A fé e a esperança nos mostram que a resiliência é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a dor pode ser um tipo de mestre silencioso. É verdade que a gente tende a fugir da dor, a gente a evita a todo custo. Mas o que a gente precisa entender é que ela é um tipo de mestre silencioso, que nos ensina lições de vida que a alegria não consegue. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter superação. É como um escultor que, para criar uma obra de arte, precisa pegar um martelo e um cinzel e bater na pedra, tirando o que não serve. A dor é o nosso martelo. E o que a gente precisa entender é que o sofrimento nos dá a capacidade de ter autoconhecimento. A dor, por sua vez, é a nossa maior fortaleza. Ela nos dá a capacidade de nos conectarmos com a nossa essência, com o que realmente somos, sem as máscaras que a gente usa para se proteger. É a nossa força interior que nos dá a capacidade de ter resiliência. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A evolução humana é um tipo de dança que a gente precisa dançar no nosso próprio ritmo. A fé e a esperança nos mostram que a resiliência é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende a reconstrução da nossa história, que nos leva para o sofrimento e resiliência. Sabe, a gente aprende que a resiliência não é algo que a gente possa ver de uma hora para outra. Ela é construída nos momentos mais difíceis, nos dias de dor e nos vendavais. A evolução humana nos mostra que a superação é um tipo de músculo. Quanto mais a gente o exercita, mais forte ele se torna. A transformação que a gente vive, por sua vez, nos dá uma nova perspectiva. E o que a gente precisa entender é que o sofrimento nos dá a capacidade de ter autoconhecimento. A dor, por sua vez, é a nossa maior fortaleza. Ela nos dá a capacidade de nos conectarmos com a nossa essência, com o que realmente somos, sem as máscaras que a gente usa para se proteger. É a nossa força interior que nos dá a capacidade de ter resiliência. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A evolução humana é um tipo de dança que a gente precisa dançar no nosso próprio ritmo. A fé e a esperança nos mostram que a resiliência é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende a reconstrução da nossa história, que nos leva para a superação que a gente precisa. A gente ouve tantas histórias de pessoas que passaram por momentos de dor e sofrimento tão profundos, mas que encontraram uma maneira de transformar essa experiência em algo com propósito de vida. É inspirador ver como a resiliência humana se manifesta de formas tão diversas. Pensa naquela mãe que perdeu um filho, mas transformou sua dor em apoio para outras famílias que passam pela mesma situação, criando uma fundação que oferece suporte emocional e prático. E o que dizer daquela pessoa que, após enfrentar uma doença grave, decidiu dedicar sua vida a conscientizar outras pessoas sobre a importância da prevenção e do autocuidado? Ou daquele empreendedor que viu seu negócio falir, mas não desistiu, aprendeu com os erros e construiu algo ainda maior e mais alinhado com seus valores? São exemplos reais que nos mostram que a superação é possível e que a transformação pode gerar um impacto positivo não só em nossas vidas, mas também na vida de outras pessoas. Essas histórias nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz dentro de nós, uma força interior capaz de nos impulsionar para a frente. A dor, por mais intensa que seja, pode ser ressignificada, e o aprendizado que tiramos dessas experiências pode nos guiar para um caminho de maior autoconhecimento e propósito.
Que tal refletir sobre as histórias de superação que te inspiram? A dor não é uma invenção da modernidade. Na verdade, ela é um tema central nas grandes filosofias e tradições espirituais, há milênios. Os estoicos, por exemplo, como Sêneca e Marco Aurélio, já ensinavam que a gente não controla o que nos acontece, mas sim a nossa reação a isso. É nessa aceitação que a resiliência e o nosso crescimento pessoal são forjados, nos lembrando que a transformação reside na nossa mente e não nas circunstâncias. E se a gente for olhar para o Oriente, no budismo, por exemplo, o sofrimento é considerado uma das 4 nobres verdades. Lá, eles nos ensinam que o sofrimento vem do nosso apego e dos nossos desejos, e que a libertação vem quando a gente se desprende dessas amarras. É uma outra forma de entender que a dor não precisa ser um obstáculo, e sim um caminho para a superação e para a evolução humana que a gente tanto busca. Essa visão de que a dor é uma ferramenta para o aprendizado e para a busca de um propósito de vida é algo que nos conecta com a nossa força interior. Grandes pensadores, como Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, nos mostraram que mesmo nas situações mais extremas, a gente pode encontrar sentido na dor. É a nossa fé e esperança que nos dão a capacidade de entender que a dor não é o fim da linha, e sim um tipo de convite para a próxima etapa da nossa jornada. A resiliência não surge da noite para o dia. Ela se constrói nos momentos mais difíceis, nas dores silenciosas e nos vendavais da vida. A evolução humana nos ensina que superar é como fortalecer um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais firme ele se torna. E é justamente essa transformação que nos dá novas perspectivas sobre quem realmente somos. O sofrimento, na verdade, nos abre a porta para o autoconhecimento. A dor, quando bem compreendida, revela nossa maior fortaleza, a capacidade de nos conectarmos com a essência, sem máscaras, sem proteções desnecessárias. É na força interior que encontramos a energia para persistir, crescer e florescer mesmo em meio aos desafios. Olha só os exemplos reais: aquela mãe que perdeu um filho, mas transformou a dor em suporte e esperança para outras famílias, o paciente que enfrentou uma doença grave e passou a conscientizar sobre prevenção e autocuidado, o empreendedor que viu seu negócio falir, aprendeu com os erros e reconstruiu algo ainda mais alinhado com seus valores. São histórias que nos mostram que a superação não é apenas possível, mas capaz de gerar impacto positivo em muitas vidas. Essas experiências nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios há uma luz dentro de nós. A dor pode ser ressignificada, e o aprendizado extraído desses desafios nos guia para caminhos de autoconhecimento, propósito e força interior. Filosoficamente falando, a dor não é um problema moderno. É nessa aceitação que se forja a verdadeira resiliência. A dor, portanto, não é um fim, é um convite para avançar, crescer e se reconectar com a fé, a esperança e o propósito da nossa jornada. A dor, muitas vezes, é vista como algo puramente negativo, mas ela carrega em si um papel transformador. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de aprendizado, mesmo que no momento não pareça. É através das adversidades que descobrimos recursos internos que não sabíamos que possuíamos, desenvolvendo empatia, paciência e maturidade emocional. Pensar nisso muda a perspectiva. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser uma aliada silenciosa na construção do nosso caráter. Além disso, o sofrimento nos obriga a desacelerar e refletir sobre nossas escolhas. Nos dias corridos, facilmente ignoramos sinais do corpo, da mente e do espírito. Mas uma crise, um momento de dor intensa, faz com que tenhamos que pausar e nos perguntar: o que realmente importa? O que posso aprender com isso? Essa pausa forçada é um convite para olhar para dentro de si mesmo, entender padrões de comportamento e descobrir caminhos para viver de forma mais consciente. É importante perceber também que a dor conecta as pessoas de forma profunda. Quando alguém compartilha suas experiências de sofrimento, cria uma ponte de empatia e compreensão. Histórias de superação inspiram e fortalecem não só quem viveu a experiência, mas todos que as ouvem. Isso nos lembra que, mesmo em momentos de isolamento emocional, nunca estamos completamente sozinhos. A dor pode unir, criar laços e inspirar mudanças coletivas. A resiliência, por sua vez, é um músculo que desenvolvemos ao lidar com essas situações.
quanto mais exercitamos nossa capacidade de enfrentar desafios, mais forte nos tornamos emocionalmente. Pequenos fracassos diários já servem como treino para situações maiores, nos ensinando a manter a calma, a paciência e a clareza. Cada dificuldade superada é uma prova de que somos capazes de ir além, transformando o sofrimento em aprendizado contínuo. Do ponto de vista filosófico, muitas tradições veem a dor como um caminho de iluminação. Os estoicos, por exemplo, nos lembram que não escolhemos os acontecimentos, mas podemos escolher nossa atitude diante deles. O budismo ensina que o desapego reduz o sofrimento e permite enxergar a vida com mais leveza. Viktor Frankl mostrou que encontrar sentido na dor é essencial para manter a esperança e a força interior mesmo nas circunstâncias mais extremas. Por fim, aprender a lidar com a dor e usar a resiliência como ferramenta não significa ignorar sentimentos ou fingir que está tudo bem. Significa olhar para o sofrimento com consciência, extrair dele ensinamentos, fortalecer a mente e o espírito, e permitir que essa experiência nos transforme. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, e cada superação nos aproxima de uma versão mais forte, sábia e conectada de nós mesmos. Se este vídeo te inspirou, curta para mostrar que quer mais conteúdos assim e deixe nos comentários a história de superação que mais te marcou ou que você deseja criar. Sua experiência pode inspirar outras pessoas, então compartilhe.